Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e hoje o Faz Sentido está um pouquinho diferente. Além das conversas com os nossos especialistas sobre temas relacionados à saúde mental, e já se foram mais do que 30 episódios, a gente traz também aqui para o Faz Sentido histórias de transformação, resiliência, recomeços. O nosso convidado de hoje é Gilvan Ribeiro, que vai compartilhar com a gente momentos importantes da sua trajetória e fatos que o levaram a buscar diferentes objetivos da vida. Então hoje é o dia, Gilvan, de contarmos histórias. Eu vou apresentar o Gilvan primeiro. Gente, o currículo era enorme, eu quero dizer que a gente só deu uma resumida aqui, né, Gilvan? Gilvan tem 32 anos, e olha o tamanho do currículo do moço, né? Mas a gente tentou resumir. Gilvan, ele é atleta olímpico Rio 2016, alcançou o top 10 do ranking olímpico mundial, é o esportista santamariense com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos, foi 13 vezes campeão sul-americano e 54 vezes campeão nacional de canoagem, representou a seleção brasileira por 13 anos e participou de 8 campeonatos mundiais. É formado em jornalismo, cursa psicologia e, mais importante, mas muito mais, infinitamente mais importante, eu não sei porque esse currículo está assim, produção, programa hoje, Luísa Neves, técnica Fernando Barcelos, está invertido, está do menos importante para o mais importante. O mais importante, que o Gilvan é o pai da Clara e atualmente é secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria, atuando na gestão pública do município desde 2020. Bem-vindo, Gilvan. O segundo a participar dessa nossa proposta do Faz Sentido de trazer histórias, contar histórias, conversar sobre objetivos de vida, como é que nos ajudar, né, a todos nós, de como chegar nos objetivos, nos inspirar. E é isso que o Gilvan está aqui hoje. Obrigado pelo convite, Fábio. A vida é feita de histórias, né? E eu acho que já acumulei algumas nessa minha jornada de 32 anos. Espero acumular tantas outras boas histórias também de desafios que nos fazem aprender muito. Então, vamos lá, arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Nós vamos contar as histórias, mas nós vamos falar os perrengues também. Já avisei o Gilvan aqui no começo do programa. Ó, não vai ser tão mamata como foi o DNA, programa que foi exibido dia 15 de setembro do ano passado, tá lá no YouTube para quem quiser conferir. O Gilvan Ribeiro deu uma entrevista no nosso programa DNA, que é veiculado todas as tardes, 16 horas na Rádio CDN, sobre toda a sua trajetória, né? Se você quiser conferir também, tá lá. Mas a gente vai fazer umas perguntas um pouquinho mais difíceis, né? Mas o Gilvan, como é jornalista, como é quase um psicólogo, né? Ele tá super preparado e nem vai ficar nervoso, né, Gilvan? Espero, vamos lá. Vamos começar então, Gilvan. Vamos contar onde tudo começou. E depois de eu conferir mais a fundo a história do Gilvan, porque, lembrando, Gilvan e Givago, esses irmãos sensacionais aqui de Santa Maria, a gente conta a história deles desde lá 2002, desde que o Diário de Santa Maria nasceu. Então, acho que tem poucos personagens dentro da nossa história que a gente acompanha de forma contínua e há tanto tempo como os dois irmãos, Gilvan e Givago. Então, vamos contar um pouquinho a história de vocês dois, onde tudo começou. E, Gilvan, eu queria dizer, antes de tudo, que depois eu conferi a história de vocês, eu fiquei pensando, poxa, mas será que não era a Cris que tinha que estar sentada aqui? Será que não era a Cris? Mas nós vamos ter essa oportunidade ainda. Então, como tudo começou, Gilvan? Bom, vamos voltar lá para o ano de 95, quando a minha família veio do interior de Júlio de Castilhos para morar aqui em Santa Maria. Eu nasci em Cruz Alta, então sou cruzaltense, mas vim para Santa Maria muito jovem, me considero santamariense por isso. Então, com 5 anos de idade, já estava morando aqui com a minha família, meu irmão, e minha mãe Cristina e meu pai, o Jorge. No bairro Campestre, tá, nos instalamos ali na região norte da cidade. Foi uma infância muito interessante, porque o bairro ele tem esse aspecto rural, embora seja bem próximo do centro da cidade, então meu irmão e eu tivemos muita liberdade
na infância, no sentido de poder brincar na rua, né? Aquela coisa de uma infância bem raiz mesmo. Estudávamos ao lado de casa, na escola Hilda Vasconcelos, então o meu ensino fundamental todo foi ali. Também a liberdade de ir para a escola caminhando, encontrar os colegas e os vizinhos na rua. Isso foi muito legal, assim. Mas também muito cedo eu conheci o esporte. Foi em 2001, eu tinha 12 anos de idade, que conheci a canoagem lá no bairro Campestre também, né? Quem é santabarense sabe ou não, mas na barragem do DNOS, que fica ali no Campestre. Conheci esse esporte um pouco exótico para a época, né? Não muito conhecido. Na minha escola eu não tive a oportunidade de praticar nenhum outro esporte senão o futebol, porque a escola municipal não tinha muita infraestrutura para outras modalidades. Então a canoagem despertou meu interesse, né? E eu digo que a barragem naquele momento se transformou no meu aeroporto, assim. Com o caiaque eu comecei a disputar campeonatos aqui no estado, depois pelo Brasil, e em 2005 foi minha primeira viagem internacional, disputando pela seleção brasileira. E a coisa foi andando assim meio que no automático, né? A gente até estava se perguntando antes, né? Como é que vem essa motivação para buscar um sonho, para buscar um objetivo? E talvez até o final do programa eu consiga responder, mas... Vamos voltar um pouquinho, Gilvan, porque eu quero saber como é que foi, como é que era a vida da Cris, da Dona Cris, eu não consigo chamar a Cris de Dona Cris, né? Como é que era a vida da Cris e do seu Jorge, que eu não conheço pessoalmente, mas a Cris já tive esse prazer. Como é que foi a vida do casal, assim? Foi uma infância difícil? Como é que eram, vocês tinham dificuldades financeiras? Como é que era a família Ribeiro? Bom, meus pais, eles casaram muito jovens, né? Dentro de um contexto cultural bastante tradicional, assim, né? De casar jovem, começar a morar junto e trabalhar pelo sustento do lar. E também antes de casar, os dois já trabalhavam, né? Enquanto adolescentes, e por isso não tiveram a oportunidade de estudar. E isso no futuro, logicamente, trouxe dificuldades financeiras, porque acabaram tendo empregos mais simples, com remunerações menores, né? E nesse sentido, quando nós éramos criança, minha mãe era empregada doméstica, meu pai trabalhava como segurança, então com muita dignidade eles nos sustentaram, mas sempre com o mínimo, assim, sempre com o básico em casa. Isso certamente trouxe alguns desafios na nossa formação, né? Até mesmo educacional, porque nós tínhamos aquela formação que foi muito importante, é lógico, ali na escola Hilda Vasconcelos, mas que tinham os seus limites, né, como a gente sabe. Então, tudo que nós acabamos conquistando com o esporte foi importante para que a gente pudesse acessar algo a mais na vida, né? Então, o esporte foi a grande oportunidade. Logicamente que se nós tivemos perseverança para estar ali diariamente buscando um objetivo, foi porque tivemos a base familiar da mãe, do pai, né, dando toda essa construção emocional para que a gente pudesse, né, buscar os objetivos da vida. Eles sempre incentivaram o estudo, né, então mesmo que nós tivéssemos dificuldades em casa, de nenhuma forma pensaram que a gente deveria trabalhar para poder sustentar o lar, isso eles sempre assumiram a responsabilidade. Então nós tivemos essa liberdade de buscar os nossos objetivos muito cedo e apoiados por eles, senão não teria como. E o Gilvan e também o Givago, vamos sempre falar, um beijo pro Givago, sempre do Givago junto. Como é que eles foram na escola, tiravam boas notas? Sim, o Givago sempre foi mais estudioso, né, e mais disciplinado, na verdade. E eu não era tanto, era desorganizado. Estudava de manhã cedo antes da prova, né, não me organizava para isso antes, não fazia os trabalhos, não fazia os temas, mas tínhamos notas sempre muito semelhantes, assim. O pai quase que não aceitava menos que 9. Né? Ele dizia, bom, se o estudo talvez nessa escola é um pouquinho mais fraco, vocês têm que tirar 9 ou 10. Então era uma pressão que ele colocava, né, e que hoje eu vejo que faz sentido, assim. Era uma cobrança importante que ele nos dava. Assim. Então as notas eram boas assim, na escola do ensino fundamental. E só para fechar essa parte, o meu ensino médio eu fiz fora de Santa Maria. Foi quando eu acabei saindo para treinar com a seleção, fiz o meu ensino médio em São Paulo. Em 2005, quando vocês saíram daqui, certo? Para ir para a seleção. Vocês tinham quantos anos? Eu tinha
15 anos, quase 16. O Divago saiu um pouco antes, na verdade, saiu em 2003. Foi para Caxias do Sul. Em 2004 eu saí, em 2005 nós dois fomos para São Paulo. Então meio que aquela cena do filme dos dois filhos de Francisco, assim, chegando no terminal Tietê, eu com 15 anos, o Divago com 16, aquele mundo novo, São Paulo, né, a grande metrópole do país, e nós indo em busca do sonho que era a canoagem. E como é que foi com a mãe, com o pai? Porque assim, Gilvan, é diferente de às vezes um menino que sonha, o jogador de futebol que sonha em dar um futuro melhor para a mãe, para o pai, enfim. Geralmente, claro, e aí nós vamos falar de clubes maiores, né? Eles já vão em busca do sonho, mas sabendo mais ou menos o quanto que vão receber, o que vai ser a remuneração. E vocês foram sabendo que ia ser muito pouco, que talvez nem fosse possível vocês voltarem para Santa Maria, né? Tinha que juntar dinheiro. Que sonho é esse, Gilvan? Que sonho é esse que não é pela remuneração? É pelo desejo, né? Trazendo um pouco para psicologia, assim, era muito desejo implicado, assim, em estar fazendo aquilo. O futebol é um mundo à parte, tá? A canoagem, ainda mais naquele contexto, hoje é um esporte um pouco mais conhecido, um pouco mais valorizado, mas há 20 anos atrás ninguém sabia o que era canoagem. Pois é, e aí, Gilvan, eu vou pedir para tu fazer um exercício que é o que eu estou fazendo aqui. Te coloca no lugar do seu Jorge, eu no lugar da dona Cris. Os guris saem de casa nessa idade para um negócio que não vai dar grana. É diferente do que, mas o meu filho vai lá, vai estudar medicina, vai ter qualquer outra profissão que minimamente... Mas como é para um pai e para uma mãe apoiar neste nível um sonho? Isso é justamente nesse ponto que mostra o amor que eles tinham por nós, a sabedoria claro, sabiam que era algo sério, algo seguro, né? Mandar 2 adolescentes para morar em São Paulo tem que saber minimamente que vão estar em segurança. Então, nesse sentido, eles não foram irresponsáveis. Mas eram os únicos filhos, então a casa ficou vazia muito cedo, assim. E eles bancaram emocionalmente isso. Porque se não tivessem bancado, nós teríamos voltado. Né? Se a mãe ficasse aqui chorando de saudade ou fazendo alguma chantagem emocional, certamente nós teríamos voltado. Então essa base que eles nos deram, que é muito mais valiosa do que a base financeira, assim, diz, olha, vão lá, vai dar tudo certo, se der errado, voltem que nós estamos aqui para esperar vocês. Então isso foi o que nos sustentou, assim, emocionalmente. E claro, um ajudando o outro também, né? No mundo esportivo, que é competição diária, né? Eu estou disputando a vaga para um campeonato mundial com meu colega de quarto, né? Pode ir ele como pode eu. Então tem que ter um profissionalismo muito grande, mas principalmente saber se virar naquele meio, né? Então se eu não poderia confiar talvez num colega, no meu irmão eu sabia que podia confiar. E Gilvan, e se fosse a Clara? Tu consegue fazer esse exercício hoje? Se tu tivesse que decidir hoje, nessas mesmas circunstâncias, diante dessas mesmas condições? Bom, é tão difícil eu tô porque é um exercício que eu acho que a gente como pai, como mãe, e a gente já teve vários programas aqui, Gilvan, que os psicólogos trouxeram, principalmente quem trata de criança e adolescente, que ainda é muito comum essa coisa do pai e da mãe projetar a profissão no filho, né? Cobrar aquilo muito fortemente, precisa ser isso, ou precisa ser aquilo. E aí a gente imagina, e por isso que eu estou enfocando tanto, Gilvan, o tamanho desse apoio, o tamanho desse amor. Se não houvesse isso, Gilvan e Divago teriam chegado onde chegaram. Vários relatos assim, de colegas meus, amigos, de que desistiram porque ou o pai e a mãe proibiram de ir, ou até deixaram ir, mas ficaram, né, fazendo alguma chantagem emocional, acabou minha vida sem meu filho. Então isso é muito delicado, assim. E eu entendo hoje, sendo pai, na verdade há quase 7 anos sendo pai, me coloco no lugar dos pais, né, dos meus pais na época, e sei que não é fácil, mas não vejo outro caminho para fazer os nossos filhos felizes, se não apoiá-los naquilo que eles querem, né, e decidirem para a vida deles. Claro que
alguma condução é importante, né? Porque às vezes um menino de 12 anos não sabe totalmente o que ele quer da vida, e os pais estão ali para dar esse suporte, mas poder em algum momento escutá-los é fundamental, porque senão eles vão estar vivendo a vida que os pais idealizaram e pode não se encaixar no que eles querem, né? Bem, isso acontece tanto ainda, a gente não imagina. Fernandinho, tem que chamar o comercial, então vamos um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Você conhece o emagrecimento ou ouviu falar do emagrecimento bioortomolecular? A bioortomolecular, ela utiliza ativos ortomoleculares para realizar um emagrecimento saudável. Este emagrecimento ele se dá através de ativos que vão acelerar o metabolismo, vão reduzir a gordurinha e também melhorar a questão do trofismo muscular. Alguns tratamentos nós utilizamos na bioortomolecular para um emagrecimento, por exemplo, a mesoterapia injetável, onde nós injetamos as substâncias, enzimas específicas para aquele paciente e assim a gente vai acelerar o metabolismo. Se for o caso de reduzir gordurinha, vamos reduzir a gordurinha ou então melhorar aquela pele, aquela qualidade da pele, melhorando o trofismo e dando um contorno melhor para o corpo. Podemos tratar várias regiões do corpo com a mesoterapia e com a criofrequência. Por exemplo, região de abdômen, região de braços e outras regiões do corpo também. O emagrecimento bioortomolecular é sim um emagrecimento mais saudável, porque reequilibra o organismo e este período de reequilibrar o organismo, ele se faz necessário para que nós não recompensamos novamente encontrando os quilinhos perdidos. Sempre lembrando que o tratamento do emagrecimento bioortomolecular, ele se dá de 3 a 6 meses em média, dependendo de pessoa para pessoa. Emagreça com saúde. A Clínica Inanna dispõe deste e outros tratamentos. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. E o Faz Sentido de hoje conta a trajetória de Gilvan Ribeiro. Nessa proposta que nós temos aqui no Faz Sentido de também buscarmos promover as reflexões e também trazer pessoas aqui que nos inspirem a melhorar, nos inspirem a buscar uma melhor saúde mental, um melhor bem-estar. E hoje estamos aqui com o atleta olímpico Gilvan Ribeiro, que está nos contando. Nós chegamos no último bloco, chegamos a São Paulo, né, com os irmãos em busca de um sonho. Então eu queria que o Gilvan contasse a partir daí, a partir da chegada na seleção brasileira, os fatos assim que ele pode dizer que mais marcaram a trajetória, que mais exigiram
dele. E talvez também, Gilvan, os momentos em que deu vontade de desistir, deu vontade de voltar para casa. O esporte de alto nível, ele é um desafio diário. A canoagem é um esporte que exige muito treino, muita resistência, muita força e uma técnica muito precisa. Então não é treinar uma vez por semana, treinar um pouco antes da competição, é se preparar 15 anos para conseguir chegar numa Olimpíada. Resumindo, é isso. Mas é se preparar diariamente, ao longo de meses, lidando com dor física, lidando com insegurança emocional. Então, nesse sentido, o esporte me exigiu uma maturidade muito cedo, que ou eu alcançava ou não ia sobreviver naquele meio. Né? E morando em São Paulo também, num outro contexto de cidade, basicamente eu saí do Campestre para São Paulo, assim. Né? Então foi um momento de descobertas que deu certo porque primeiro porque eu tinha o meu irmão me apoiando e vice-versa, segundo porque nós tínhamos bem claro aonde que nós queríamos chegar. Né? Eu não entendia muito bem o que era uma Olimpíada quando eu tinha 15 anos, mas eu entendi que era o evento mais grandioso daquele meio. Eu falei, então é lá que eu quero chegar. E principalmente a gente decidiu muito cedo, decidiu que queríamos pagar esse preço. Eu acho que hoje em dia a gente vê que os jovens têm muitas oportunidades, talvez mais do que a minha geração teve, muito mais do que a tua geração teve. Mas a gente é da mesma geração, Gilvan, por que você está fazendo essa distinção? Não, mas hoje em dia as gerações... o Gilvan está querendo me envelhecer, produção, olha aí, ó. As gerações estão trocando rapidamente. E às vezes eles ficam muito angustiados, assim, porque quando tem 10 coisas para escolher, a única certeza, se escolher uma, é que 9 estão ficando para trás. E mesmo escolhendo uma, existe hoje uma dificuldade, parece, de focar naquilo, né, pensar a longo prazo. Bom, eu quero o resultado X. Tá, e qual é o cálculo para chegar nesse resultado? O planejamento, né? O planejamento. Né? Porque senão não tem como. As grandes coisas que a gente conquista na vida é com um mínimo de planejamento, com uma dose de loucura também para bancar isso, né? Bancar socialmente, bancar os desafios. Muitas pessoas me apoiaram, mas tantas outras falavam que isso era loucura, que não dava dinheiro, que a gente estava perdendo tempo, né? Mas eu via que não, para mim fazia sentido. Então, eu acho que esse é o principal detalhe, assim, é fazer sentido para ti. Porque daí as dificuldades vão sendo, né, elaboradas e as dúvidas também vão sendo sanadas. Quando coloca a cabeça no travesseiro, hoje tem mais desafio do que eu consigo suportar. Mas mesmo assim, eu quero isso. Então, amanhã tu vai acordar e vai seguir mais um dia de batalha. No esporte também uma coisa interessante é fragmentar o teu objetivo. Né? Então, se eu quero chegar na Olimpíada, por onde eu tenho que passar? Eu tenho que ser o campeão estadual, depois eu tenho que ser o campeão nacional, depois eu tenho que ser o campeão do Sul da América, depois americano, né? Pan-americano, e tenho que chegar no Mundial. Então, nesse sentido, eu também fui organizando nessa trajetória, buscando primeiro os pequenos desafios para tentar conquistar o grande. Né? Então, entra também dentro dessa questão de planejamento. E quando eu cheguei na Europa em 2006, foi a minha primeira competição internacional, na verdade, que tinham lá 100 países, né? Uma estrutura toda montada para canoagem. A Europa, a canoagem é um esporte centenário na Europa, então muito mais desenvolvido no Brasil. Aquilo me encantou os olhos, assim. Eu falei, bom, é aqui realmente que eu quero estar. Né? Então foi algo natural que ia se retroalimentando diariamente esse desejo. Né? Tá, e a vontade de desistir? As vontades, né? Porque eu duvido que nessa trajetória aí foi só uma vez que o Gilvan pensou, deitou a cabeça no travesseiro e disse, mas acho que vou abandonar tudo. Não, diversas vezes. Diversas vezes. Como sustentar isso, né? Eu acho que é difícil de explicar, assim, porque como é que tu sustenta um desejo durante 15 anos?
tem que escolher coisas, saber olhar para as pequenas vitórias. Eu acho que isso é importante, né? Saber valorizar cada passo, saber enxergar as coisas positivas e também aprender com as coisas que deram errado, né? Porque o atleta, hoje ele venceu, amanhã necessariamente talvez não vá vencer. Então é saber que, bom, no momento eu vou ser o melhor, no outro momento não, mas no conjunto todo da trajetória eu tenho que colecionar mais vitórias do que derrotas, né? Então é um pouco nesse sentido, assim. Eu me motivava muito pelas viagens também, né, de conhecer coisas novas. Antes de sair de Santa Maria para competir fora do estado até mesmo, eu não conhecia Porto Alegre. Assim, meu sonho era conhecer o mar. Eu já tinha 15 anos de idade, assim. E conheceu 25 países. Exato. Então, essa experiência cultural também sempre me motivou muito, assim. Pô, eu vou disputar um campeonato na Rússia, na Alemanha, na Inglaterra. Como é que é lá, será? Como é que as pessoas vivem? Eu quero experimentar isso, né? Então, não é só sobre ganhar medalha. Porque se for só isso, eu acho que se torna um pouco raso, um pouco sem sentido, assim. É sobre ganhar medalha, é sobre conhecer pessoas, né? Sobre aprender uma outra língua, sobre pagar as contas também, por que não? Isso às vezes é um tabu no esporte, né? E eu acho que é algo que precisa ser combatido, assim, o atleta ele não pode ganhar dinheiro, tem que ser só pelo amor. Como assim? Né? Dedica a tua vida inteira a isso e tu não pode ter a dignidade de pagar tuas contas, assim. Eu acho que é uma profissão tão valiosa como tantas outras. Mas, Gilva, o que deu errado? Porque tu diz que deu errado e é difícil para a gente entender como uma trajetória, assim, por mais que tenha percalços, tem algo que deu errado. O que deu errado? Não, acho que não deu errado, deu certo. Deu certo principalmente... Então, mas em que momento surgiu a vontade de desistir? Quando eu começava a me comparar com uns amigos da minha idade, assim, que tinham ficado aqui em Santa Maria, vivendo uma outra vida em alguns momentos mais interessantes, sabe, com mais convívio social, porque eu vivia muito isolado, concentrado para os treinamentos. E então imagina assim, menino e menina de 18, 19 anos está entrando na faculdade, está fazendo festa, está namorando, está conhecendo pessoas diferentes, né, está experimentando uma liberdade na vida. Mas tem alguma coisa específica, algum fato específico que tu lembres? Eu não participei de tal ocasião, eu não vivenciei tal fato que para mim era importante. Já perdi muito. Específico? Não, específico eu não lembro, assim. Era uma soma de coisas. Ao aniversário de um amigo que eu gostava muito, não participava. Até mesmo da minha mãe e do meu pai, sabe? Feriado nunca existiu. Natal e Ano Novo... Daí ele escolheu o jornalismo, é um troço que é difícil de entender, né? É difícil de entender a nossa lógica, né, Gilva? E claro, também a questão da falta de apoio financeiro na prática daquele esporte, sim. De te preparar para um campeonato mundial durante 6 meses, chegar um mês antes e tu não ter certeza se vai poder competir porque a confederação não tem dinheiro para pagar a tua passagem. Então isso é muito frustrante, assim. Quando sai da tua mão, quando o sonho não está todo na tua mão, né? Eu já disputei mundial na Alemanha, que a confederação disse, olha, eu tenho dinheiro só para passagem, não tem pro hotel. Eu também não tenho dinheiro pro hotel, mas eu quero participar, eu vou acampar. Então já fui para campeonato mundial acampando, assim, na beira do lago, peguei minha barraca, os atletas, assim, de outros países passavam, porque esse cara é louco, sabe? E aí tu tá numa final disputando contra países de primeiro mundo, dormindo numa barraca, sabe, passando frio de noite, isso é complicado e te faz pensar, bom, o que eu tô fazendo aqui? Tô lutando por um sonho, tô lutando pelo meu país, representando a minha cidade, mas... Numa barraca. Numa barraca. Com apoio de uma barraca. Isso. E ainda na época o presidente da confederação disse, olha, não posta foto da barraca, não faz protesto, porque senão na próxima ocasião dessas, eu não te deixo ir. Né? Então eu vou competir, vou ficar quieto, vou aceitar a situação. Então nesses momentos também pensava em desistir, assim, eu vou fazer outra coisa na minha vida, isso não vai me dar futuro, enfim. Mas acordava de manhã cedo, não, meu sonho é chegar numa Olimpíada.
e vou bancar isso até o final. E mesmo sendo sonho, Gilvan, qual foi aquele momento assim mesmo que tu esperasse, que tu projetou, que tu planejou, que tu acreditou que chegaria lá? Algum momento assim que ficou na tua memória que tu diz, poxa, eu achei que eu chegaria, mas agora que eu cheguei, parece que eu não acredito. Sim. Na verdade, até hoje eu tenho um pouco essa sensação, sabe? Parece que não viveu a história, né? É um negócio tão surreal que parece que não foi contigo. Isso. Porque é efêmero, né? Pensa, né? São 15 anos para a vivência de 2 semanas ali na Olimpíada. Minha prova dura alguns segundos. Mas ao mesmo tempo eu vejo que foi um momento de encerrar um ciclo, né? Porque em 2012 eu participei da seletiva olímpica para as Olimpíadas de Londres. Fiquei a 4 décimos de segundos da vaga. Foi muito angustiante assim, chegar tão perto e não conseguir participar dos Jogos. E também esse é um fator interessante do esporte olímpico, porque assim, vestibular ou tentar entrar numa universidade pelo Enem, não deu esse ano, no outro ano tem de novo. Poxa, um ano inteiro estudando novamente, é bastante. Ou prova para algum concurso que queira participar, uma entrevista de emprego, as oportunidades aparecem novamente, assim, talvez num período menor. Olimpíada é a cada 4 anos. Então, se tu não conseguiu, recolhe as tuas energias e banca isso por pelo menos mais 4 anos. É um curso de graduação, né, Gilvan? É um curso de graduação, 4 anos. Exatamente. E em 2008 eu já tinha também tentado a vaga para as Olimpíadas de Pequim. Fiquei mais longe de conseguir. Em 2012 cheguei muito perto e eu falei, bom, 2016 eu vou ter que conseguir. E a conjuntura que isso se constrói assim, rapidamente, como é que faz para chegar na Olimpíada por meio da canoagem? São 2 chances. A primeira no Campeonato Mundial, que antecede a Olimpíada, que foi no ano de 2015, no caso, que tem que ficar classificado entre os 8 melhores do mundo. Já é um funil apertadíssimo, assim. Geralmente esses 8 primeiros são países da Europa, né? Então eu fui para o Mundial, não consegui a vaga. A segunda chance é uma repescagem continental, que eles falam. Então vai uma vaga para cada continente. Nós, do continente americano, recebemos uma vaga. E para disputar com os Estados Unidos, Cuba, Canadá, Argentina, México, todos esses países que são fortes também na canoagem. Então, não conseguindo a vaga no Mundial, falei, bom, a minha segunda e última chance é num Pan-Americano, que foi em 2016 em Atlanta, nos Estados Unidos, e tem que vencer a prova. E o segundo colocado, a medalha de prata, não, esse vai para casa, vai assistir a Olimpíada na televisão. Então aquilo foi uma conjuntura assim, de uma pressão muito grande, porque eu já tinha determinado que ia parar de treinar depois da Olimpíada do Rio, conseguindo ou não a vaga olímpica. E hoje eu paro, esses dias eu estava assistindo a prova de novo, como é que eu consegui fazer isso? Assim? É realmente meio surreal. Então tá, vamos fazer um breve intervalo então, para daí a gente volta para a Olimpíada e vamos contar também o que aconteceu com o Gilvan depois dela, o que ele está fazendo hoje, os novos desafios. Breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita.
Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno, uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza, Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Há 21 anos, a Luzmania está presente na cidade de Santa Maria. A loja, localizada na Avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, vende artigos de armarinho e tudo o que você possa imaginar de itens de costura, como zíperes, botões, linhas e tecidos. Aqui, você também encontra barbantes, muito utilizados para fazer suplá. Além disso, os produtos cosméticos são uma excelente opção de presente. Seja para presentear alguém especial ou a você mesmo, a Luzmania trabalha com marcas como Boticário, Natura e Avon. Atualmente, um dos itens mais requisitados são os tecidos para confecção de máscaras e lãs para tricô. Inclusive, o famoso casaco TED que eu estou usando agora é feito a partir do tecido TED, um dos itens mais procurados na loja. Então você já sabe, precisou de itens de armarinho, tecidos e lãs dos mais variados tipos, a Luzmania é o lugar certo. Quer saber mais? Acesse as redes sociais mania.luz ou faça uma visita até a loja. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de volta hoje com Gilvan Ribeiro, nosso secretário de Esporte e Lazer, né? Falei certo? Esporte e Lazer. E nós vamos voltar para a Olimpíada lá do Rio. O Gilvan contar um pouquinho para nós como foi esse momento, né? Ele foi acompanhado pela filha na Olimpíada, para a gente falar um pouquinho também da paternidade e chegar aí com esse novo desafio, né? Gilvan que se formou em jornalismo e hoje está aí na gestão pública. Então, vamos passar, Gilvan, só pelos principais momentos aí da tua trajetória até aqui. Tu é acostumado com tempo curto, então nós vamos dar conta. Vamos lá. Quando eu conquistei a vaga, foi um tempo curto, assim, foi em maio de 2016, a Olimpíada começava ali por julho, então foi bastante intenso aquele período, porque tinha toda a cobertura midiática em cima da Olimpíada do Rio de Janeiro, a gente não podia perder o foco em nenhum momento, né? Então eu me resguardei um pouco nesse sentido, assim. Também não pude ficar muito tempo em Santa Maria, na época morava em Curitiba, fomos para São Paulo treinar no período pré-competição porque estava mais quente, era uma época de inverno, e chegar no Rio de Janeiro, né, no meu país. Se eu pudesse escolher só uma Olimpíada para participar, lógico que seria essa. Mas imagina, né? Até isso, olha, tudo muito certo. Tudo muito certo, a cidade é maravilhosa. A minha família lá, né, a mãe da minha filha Jaiana pôde ir também, a Clara tinha recém-nascido ali, né, quase recém tinha completado 1 ano de idade. Ela não lembra do que aconteceu, mas saber que ela estava lá na torcida foi muito importante também para mim. Olha ela ali, ó. Foi muito significante. E principalmente, assim, olhar os meus pais, né? Meu pai também nunca tinha saído assim do estado. Ele saiu em 2 oportunidades. Na primeira foi nos Jogos Pan-Americanos de 2007, que ele foi assistir o meu irmão no Rio de Janeiro. E depois ele ficou contando essa viagem, né, todos os dias. E hoje ele conta da viagem para as Olimpíadas, assim, de poder estar lá assistindo, vivendo isso conosco. Então, foi uma forma também de agradecer por tudo que eles fizeram, assim. Meu pai e minha mãe estavam lá, e uma torcida maravilhosa. Nunca tinha participado de uma prova de canoagem com 30 mil pessoas, né, gritando o meu nome, dos meus companheiros de equipe, torcendo pelo Brasil. Então, foi uma energia incrível, né? Saber que nós estávamos no palco do esporte mundial, né, sendo no nosso país, com a minha família, com todas as pessoas que eu amava ali perto. Ali estava a realização do sonho. A prova era... Era um detalhe. Era um detalhe. Claro que a gente sempre quer avançar mais, né? Terminamos na 10ª colocação do ranking. Se eu tivesse vencido a Olimpíada,
eu hoje talvez estaria querendo ser bicampeão olímpico. E é assim que funciona. Se a gente não souber achar satisfação num resultado, a gente vai viver frustrado o resto da vida, né? Então poderia ir para uma próxima Olimpíada e ficar em 9º, ficar em 8º, enfim, isso é insaciável se a gente não souber encontrar satisfação pessoal. Então, nesse sentido, eu terminei a minha carreira de esportista profissional satisfeito com tudo que eu fiz, com tudo que eu alcancei, né, sabendo da onde eu parti e aonde eu cheguei, né, encontrei essa satisfação. E aí começa um novo ciclo, Gilvan. Aí tu voltas para Santa Maria, como é que foi a partir de então? Jornalismo, como é que veio na tua vida? Porque daí aí a vida começava de novo, em busca de uma profissão, né? Que mesmo tu falaste que do esporte ainda se tem esse preconceito grande que não dá para... Mas por que o Gilvan não foi para educação física, por exemplo? Todo mundo pergunta isso. Então pode passar vou passar para outra pergunta, se todo mundo pergunta. Né? Mas é uma pergunta interessante realmente, né? Vivendo no esporte, do esporte por tanto tempo, seria um caminho muito mais fácil se tornar um treinador de uma seleção de canoagem ou um profissional de educação física, enfim, seria o caminho mais fácil, mas eu sempre escolho o caminho mais difícil. Pois impressionante. Que coisa, jornalismo, né, gente? Ou poderia ter ido para fisioterapia. Aí a dona Cris se desesperou, eu acho, né? Certamente. Daí sim, ela disse, não, para ir para São Paulo com 12, né? Com 12 eu deixo, mas jornalismo não, meu filho. Isso não faz isso com a mãe. Fala, mas está aqui há quantas décadas, né? Vivendo e apaixonada pela profissão. Mas vamos lá, eu voltei e foi um momento bastante desafiador também, porque, bem como tu falaste, Fábio, eu tive que começar quase que do zero a minha vida profissional. Porque o que eu sabia fazer? Sabia remar. Né? Sabia remar muito bem? Sim, mas isso não ia fazer com que eu conseguisse um emprego dentro de uma outra área específica, né? Também porque eu não tinha uma formação ainda, né? Claro que poderia trabalhar com qualquer outra coisa que não exigisse um diploma acadêmico, mas já estava com o jornalismo em curso, né? Mais para o final ali da graduação. Só que aí veio antecipadamente a crise dos 30, assim, né? Com 28 chegou a crise de poxa, eu estou me formando em jornalismo, gosto da profissão, aí comecei a fazer alguns estágios, até tive experiência aqui no diário na época, mas não é isso assim que está brilhando o meu olho pensando a longo prazo. Eu falei, poxa, e agora, o que eu vou fazer? E naquele momento, um pouco antes até, quando estava na seleção, eu pesquisava sobre psicologia, queria entender mais sobre a mente. Em 2015 eu passei por um período bastante delicado em relação à saúde mental e isso me fez refletir o quanto que estando com um corpo perfeito em termos de condicionamento físico, técnico, mas se a cabeça não quiser, tu não vai ir, né? Então eu vi que a mente realmente é importante. Quero cursar psicologia então. Decidi isso ali por 2018, mas veio a crise porque eu preciso pagar minhas contas, eu estou com uma faculdade por terminar, não posso abandoná-la até aqui, porque teve um investimento de tempo, de energia, de dinheiro também nisso. Vou bancar mais 5 anos estudando, será que eu vou ter tempo para isso, né? Preciso me dedicar à minha filha também, agora não é só mais eu, né? Então foi um momento bem delicado de tomar essa decisão, não, eu vou bancar esse sonho também, né? E consegui... me inscrevi no Enem naquela época, fiz a prova e consegui ingressar na UFSM em 2019 para cursar psicologia. E a sensação foi muito parecida assim de chegar na Olimpíada, sabe? Porque eu vi que eu estava realmente onde eu queria estar. Então, novamente, o meu desejo conseguiu se realizar com aquilo, assim. Primeiro dia de aula na psicologia, eu falei, é isso. Me encontrei novamente. Mas foram 2 anos assim errantes, eu digo assim, aqui em Santa Maria, bastante angustiado. Nesse sentido, a diferença da canoagem ou de esportes olímpicos para o futebol é que tu não termina a tua carreira cheio de dinheiro no banco. Sim, né? Daí só fica usufruindo o resto. Aí tu tem que começar de novo, começar Exato. De verdade. Mas deu certo, já estou agora no 7º semestre. E nesse meio termo surgiu um outro desafio que eu abracei
com muita alegria, assim, que foi na Secretaria de Esporte, na gestão pública. Algo também novo, né? Mas foi um momento que eu consegui entender que tudo que eu aprendi no esporte eu conseguiria colocar em prática. Porque eu também diminuía um pouco isso, assim, mas eu só sei remar, né? Não, mas eu sei outras coisas, mas como que se materializa isso? E hoje na gestão pública eu consigo materializar isso, né? Que é gestão de pessoas, que é gestão de crise, que é aprender a lidar com as críticas, com os desafios diários que tem hoje na prefeitura, que é construir uma pasta do zero, né? A Secretaria de Esporte e Lazer foi recriada ano passado no governo do Jorge Possobon. Vale destacar também que o prefeito tem me dado muita autonomia para trabalhar, e isso é importante, né? Ele confia no meu trabalho, e isso vem nos dando muitos avanços assim, nessa área da gestão pública de esporte e lazer em Santa Maria. Então, quero deixar um legado, como deixei no esporte, quero também deixar na secretaria, né, para que isso tenha continuidade depois, e a gente possa ver os nossos atletas aqui de Santa Maria mais bem valorizados, que a gente possa ver o esporte mais bem difundido nas escolas, que a gente possa ter espaços públicos de mais qualidade para as pessoas praticarem o esporte, terem o seu lazer. Então, o tempo é curto, né? Na gestão pública tudo passa muito rápido, mas a burocracia às vezes dificulta algumas coisas, mas estou ali para resolver esses problemas. Na gestão, Gilvan, o que o Gilvan sente mais dificuldade na gestão pública? O que é aquela prova que exige tamanha persistência, tamanha perseverança que as provas lá da canoagem? O que pega mais na gestão pública? O que é o mais difícil para o Gilvan como secretário? Primeiro é lidar com o histórico, talvez, de negligências nessa área. Não vou citar aqui governos, bandeiras partidárias, nada disso. Mas a gente sabe que isso é real, né? Que Santa Maria carece, como eu disse antes, de parques, por exemplo. É um legado, né, negativo que a cidade tem. Carece de uma política pública voltada para o esporte na escola, mais eficiente. Eu experimentei disso. Quando eu tinha 12 anos, que eu participei dos Jogos Escolares, eu fui caminhando lá da minha escola, no campestre, até o patronato para disputar os jogos, porque não tinha incentivo. Então eu estou tentando achar formas, né, técnicas, formas criativas de solucionar questões nesse sentido. Então o desafio é justamente quase que criar algo do zero, assim, criar um sistema, né? Tanto que no próximo ano nós queremos aprovar na Câmara de Vereadores, com o apoio do nosso vereador esportista Givago Ribeiro e dos demais edis também, o Sistema Municipal do Esporte, né? Deixar isso amarrado de forma legislativa para que possa ocorrer na prática, né? Para que os jogos escolares sejam uma política pública respeitada e que a cada ano ele possa crescer, para que a nossa lei de incentivo, o PROESP, também possa atingir mais entidades, possa ter um recurso maior investido nisso. Para que nós tenhamos praças e parques finalmente de qualidade que as pessoas possam alcançar. A cobrança sobre o Gilvan, por já ter vivenciado toda essa negligência, assim como é na educação, também no esporte, a pressão em cima do Gilvan é maior por ele? Tu te sente mais obrigado a trazer o resultado para a tua cidade? Ela é maior internamente. Porque eu me vejo nessa responsabilidade. Se eu aceitei ser secretário de esporte, né, sabendo o que a minha imagem representa para o esporte da cidade, eu tenho que oferecer algo diferente, né? Tenho que deixar um legado, tenho que fazer algo melhor. Não para se comparar com os outros, mas para que, de fato, esse tempo que eu esteja aqui, ele deixe uma marca e que possa ser a base para algo ser construído no futuro, né? Porque sou passageiro nesse cargo e que bom, isso é saudável no sistema democrático, mas eu vou lutar para que tenha continuidade, porque isso é um ponto importante assim da política também, saber que daqui 2 anos e meio, 3 anos, essa gestão está sendo substituída por outra, como eu disse, é importante e é democrático, mas para que políticas públicas continuem, que sejam programas de Estado e não de um governo só, né? Então, quando eu estiver de fora, vou seguir cobrando, com certeza.
E também vou fazer a minha parte. Quando o próximo secretário assumir, vou dizer, olha, assim funciona a secretaria. Por favor, continue com esse trabalho. Não precisa destruí-lo e reinventar a roda. Dê continuidade nisso, melhore aquilo que não está bom, enfim. Mas para que a gente possa pensar uma política pública a longo prazo. E é isso que dá certo nos países desenvolvidos. Esse é o ponto. Né? É olhar o que a gente quer para o esporte da cidade daqui a 10 anos. O que o Gilvan quer para ele daqui a 10 anos? Como é que o Gilvan se enxerga daqui a 10 anos? Tu que é o cara do planejamento, Gilvan. Boa pergunta. Olha, tenho planos, claro. Quero concluir minha graduação na psicologia. Quero seguir estudando. Amo estudar. Né? Espero também conseguir inspirar minha filha nesse sentido. Diariamente eu assim estou incentivando ela a ter acesso à leitura, né, a gostar de estudar, a gostar de aprender. Qual disciplina ela vai querer se especializar depois é uma decisão dela, mas que ela goste de aprender, tem esse amor pelo conhecimento, que eu acho que isso, de certa forma, engrandece. E tu tem uma preocupação, Gilvan, com o peso da tua história nos ombros da tua filha? Como é que é para tua filha ter o pai com esta trajetória, com essa história, em como tu fará como pai, né? E também já estudando nessa área. Como é que a gente faz para que isso não pese demasiadamente com ela se cobrando? Claro, obviamente não estou falando em ser atleta olímpico, não é esse o ponto. Mas o quanto o exemplo para um filho pesa. Pesa positiva e não é negativamente, porque não acho que seja assim. Sim, como uma pressão, assim. Mas eu acho que eu vou incentivá-la a usar isso de forma positiva, né? No sentido de saber que, olha, se o teu pai chegou até esse ponto, tu também pode conseguir isso. Se a tua mãe, que é uma ótima profissional do jornalismo, também alcançou isso, tu também pode. Então eu acho que é muito porque os nossos horizontes na infância eram limitados e não por culpa dos nossos pais, entende? Eu não tinha acesso a livros na minha casa porque os meus pais não liam, né? E volto a dizer, não é culpa deles, eles também não tiveram acesso, mas que talvez nesse momento eu consiga quebrar um ciclo até mesmo familiar, assim. Olha, minha filha, tu pode acessar o que tu quiser, não precisa te comparar o teu pai e a tua mãe, né, para querer superá-los. Não é sobre isso. É sobre ter a liberdade de sonhar grande, né? E ter oportunidade para isso também. Não adianta só ter sonhos grandiosos e as oportunidades não aparecerem. Então, nesse sentido, eu acho que espero que ela busque inspiração mais do que nunca e não alguma forma de pressão. A Clara está com quantos anos? Vai fazer 7 anos agora, no dia 26 de junho. 26 de junho. O que o Gilvan de hoje diria para o Gilvan de 7 anos, lá do Campestre? Lá da Hilda, começando na Hilda Vasconcelos. O que o Gilvan de hoje? Eu diria, continua assim, porque essa tua energia inquieta que eu tinha na infância, um pouco rebelde também, que depois eu consegui com um pouco de maturidade organizar. Tu era brigão, Gilvan, não dá para acreditar que essa paz toda aí. Muito brigão. Gente, sério. Muito brigão, mas... O Gilvan, quem vai ser paciente do Gilvan psicólogo, vai ficar zen, assim. Acho que eu estou muito zen. A produção está me dizendo que eu estou muito formal, muito... Porque ele deixa a gente, só de conversar com ele, deixa a gente em paz. Eu acho que isso é bom, assim. Também converso muito com a Clara sobre isso, assim. Né? De sermos pessoas tranquilas, conseguirmos escutar um ao outro, conversar, dialogar, porque hoje está tudo tão agitado, né? E onde é que a gente vai parar com tudo isso? Aliás, já sabemos onde nós vamos parar, nos consultórios. Cada vez mais cheios. Então, acho que é um ato também de rebeldia ser calmo, né? E que isso não precisa ser um equilíbrio diário. Que também é hipocrisia pensar. Eu não estou sempre calmo. Às vezes eu me irrito, às vezes eu fico indignado, né, fico revoltado. Mas, de modo geral, acho que a calma também é uma coisa importante ter. O que é o calcanhar de Aquiles do Gilvan hoje? O que o Gilvan vem trabalhando ano a ano, por muito tempo, e ainda hoje
ainda está longe do que ele gostaria de estar? O que faz sentido para o Gilvan ainda investir como aprimoramento pessoal? Eu acho que essa busca de conhecimento, sabe, Fabi? Tem uma frase do... Já é para finalizar, Gilvan. Tá. Então finaliza bem bonito o nosso programa, tá, Gilvan? Perguntaram para o José Saramago se ele tem medo da morte. E ele disse que não, assim, que ele tem pena de morrer, porque viver é tão bom, né? E eu também acho isso. É tão bom viver. E hoje eu sou satisfeito com as coisas que eu faço, com os desafios que eu tenho, né, com a família que eu tenho. Então, sou satisfeito, já estou feliz. Então, eu tenho pena de morrer, sabe? Porque tem tanta coisa boa para ver, eu fico olhando para minha biblioteca, tem tanta coisa para ler que não vai dar tempo. Não vai dar tempo, tá, pessoal? Eu acho que é essa a mensagem. Então, aproveitem, né, cada dia, porque a gente também não sabe quando que a passagem está comprada. Mas é bom viver, né? Tenho pena de deixar esse mundo um dia, então vou aproveitar até que esse dia chegue. Então tá, agradecer o Gilvan, obrigada, Gilvan, por compartilhar aqui com a gente, com o Faz Sentido, nos mostrando que faz sentido a gente apostar num sonho, faz sentido a gente brigar por ele, porque é muito mais do que esporte, né? Muito mais do que uma Olimpíada, é vida. Obrigada, Gilvan, obrigada a você pela companhia. Voltamos então no próximo domingo. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.